Seja bem-vindo ao canal Templo em Nós. Oi, gente, Shalom para vocês. A gente vai continuar do outro vídeo que a gente parou, tá ok? Vamos lá então. A gente parou na parte, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. Aí a gente continua aqui no 4. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Esse com toda certeza não morrereis, claro que é mentira, né? Porque a serpente, ela mistura muita mentira com verdades, né? Assim como muitos políticos hoje em dia, né? Muitos políticos gostam muito de misturar mentiras com verdades para poder enganar as pessoas. Apesar de que as pessoas, elas gostam, né, de ouvir a mentira. Infelizmente, ninguém gosta de escutar a verdade, né? A verdade é dura e difícil de ouvir. Então, gente, ela perguntou, a Eva perguntou à serpente, nossa, mas porque eu falei pra vocês, né, que a serpente ela ficou conversando com Eva vários dias. E aí a Eva ficou encantada com as coisas que a serpente dizia a ela. Porque a serpente contava várias histórias, né, várias coisas, né, que aconteciam no mundo antigo. E aí Eva ficou encantada. E aí Eva perguntou assim: nossa, mas como eu posso fazer para ser assim tão sábio como você, né? Você sabe de tantas coisas, né? Ela ficou assim encantada. E aí ele falou assim: ué, é só você comer desse fruto. E aí você vai ser como eu, vai ser como Deus, né? Sabendo de todas as coisas, do bem e do mal. E aí ela pegou e pensou: mas ele comeu do fruto e não morreu, então eu também não vou morrer, né? Porque a serpente tinha comido, falou para Eva que tinha comido do fruto, e aí Eva viu que ele estava vivo, ela pensou: então eu não vou morrer também, né? E aí o que que ela fez? Eva comeu do fruto. Gente, o que que eu entendo que foi esse fruto que fez os olhos de Eva se abrirem? Na verdade, se abrir para malícia, né? Para o mal, né? Porque Eva já era do bem. Então, ela abriu os olhos para o mal. Então, eu acredito que era um tipo de droga, né? Que a serpente deu a Eva. E aí, os olhos de Eva foram abertos e ela perdeu toda a malícia que ela tinha de criança, né? Porque criança não tem malícia nenhuma, né? Então, Eva continuou dando ouvidos à serpente. Então, vamos ao 5. Ora, Deus sabe que no dia em que deles comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Então, e esse mal, ele se perpetua até hoje, né? Porque, na verdade, era para nós conhecermos só o bem. Mas, como essa corrupção que aconteceu com Adão e Eva, trouxe o mal para esse mundo, né? Infelizmente, hoje em dia, por que que acontece tanta injustiça no mundo, tanta doença, tanta fome, tantas guerras, né? Exatamente por isso, pelo mal, né? Por causa do pecado original, né? Que trouxe o mal para esse mundo. Então, nós herdamos isso, né? De Adão e Eva, infelizmente. Então, hoje, às vezes a gente reclama, né? Ai, o que que eu fiz para merecer isso? Não sei o quê. Então a culpa é do quê? É do mal, é do próprio pecado. O mal é o pecado, né? Então, toda a injustiça que existe nesse mundo é exatamente isso, por culpa do mal. E quando a gente peca, a gente dá legalidade, né, pro inimigo mexer nas nossas vidas. A gente perde a proteção, né, do Pai. E aí o inimigo ele tem legalidade, né?
Ele pode fazer com que aconteça qualquer coisa ruim na nossa vida, né? E é um modo de Deus, um modo de Deus nos disciplinar, né? Porque, vou dar um exemplo. Quando a gente é criança ou adolescente, a gente quer fazer tudo o que um adulto faz. Só que nós não temos maturidade para isso, né? E aí o que que acontece? A gente acaba tendo consequências, né, com isso. Então, quando os nossos pais eles nos repreendem, a gente acha ruim, a gente fica bravo. É igual, que nem Deus, ele é um modo dele nos repreender pelos nossos pecados, né? Então, tudo tem uma consequência. Todo pecado que cometemos aqui na Terra vai ter uma consequência no futuro, né? Mesmo a gente tendo as nossas almas salvas, né? Pelo sangue de Yahushua HaMashiach, a gente vai ter consequência do pecado que a gente cometeu aqui na Terra. Que tudo que vai e volta, né? Tudo que você planta, você vai colher. Se a gente não é convertido, a gente não tem noção, né, do pecado. Quando a gente não conhece a palavra, a gente não sabe muito bem o que é pecado e o que não é. Então, a gente não tem a consciência do nosso pecado. A gente acaba pecando e continua pecando porque a gente não lê a palavra e não sabe, na verdade, o que é pecado e o que não é. Mas quando a gente é convertido, o Espírito ele abre os nossos olhos, a gente começa a ler a palavra e a gente percebe, né, o pecado que a gente cometeu, né? A gente começa a conhecer verdadeiramente o que é o pecado e a gente abre os olhos e se converte, né, e volta a fazer as coisas boas, né? Nasce de novo em Cristo. Então, se você comete pecado, naturalmente o inimigo ele tem poder para mexer na sua vida, né? Se você comete pecado, não se arrepende, continua cometendo, as consequências vão aparecer ou na sua saúde, ou nas suas finanças, ou no emocional, ou vícios, ou algum acidente, alguma coisa ruim vai acontecer, entendeu? Agora para os 6. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido. Então, pessoal, agradável, atraente e desejável são características para uma fruta ou para uma pessoa? Pois é, né? Então, Eva, ela se atraiu por Samael, né? Ela se atraiu pelo anjo da morte, porque na verdade Satanás tem vários nomes, né? Então, ela pecou com ele e depois pecou com o seu marido. E na verdade, Deus ele fez o Éden, na verdade, para Adão e Eva terem uma lua de mel, né? Só que tudo seria ao seu tempo. Tudo tem o seu tempo, né, para Deus, né? Assim como uma criança não pode ter a vida de um adulto, Adão e Eva também não poderiam. Teria que ter o tempo deles, né? Então, o Éden era o jardim das delícias. Era o lar de Adão e Eva, que eles iam ter a lua de mel deles, iam criar os filhos somente no bem. Só que infelizmente, né, Samael apareceu e fez o que fez. Por isso estamos nessa situação hoje. Então, como aquele não era o momento ainda deles terem a lua de mel deles, que eles eram imaturos ainda, que é tudo no tempo de Deus, né? Então, eles foram expulsos, né? Foram expulsos e foi uma forma de Deus disciplinar o homem, né? Porque a gente não pode ter tudo, né? Tudo tem as suas regras, né? Deus, ele fez as regras e o próprio Deus, ele obedece, né? As próprias regras dele. Então, Adão perdeu a herança dele por falta de disciplina, né? Por desobedecer os mandamentos de Deus. A gente continua no próximo vídeo, pessoal. Curte, comenta e compartilha.